observem que ao término da primeira etapa da primeira sessão, ela encerrou apontando qual é a abordagem do segundo elemento, ou seja, da primeira subseção desta seção, que é o 2.1. Esse elemento irá abordar a origem do microcrédito. Então, ela terminou a primeira parte da sessão dizendo que fazia-se necessário conhecer melhor a sua história, a história do microcrédito. Com base nessa perspectiva, o próximo elemento deste trabalho adentra no tocante dos aspectos históricos do microcrédito. Essa é uma questão que deve ser considerada por vocês. Eu já falei no primeiro encontro que se encerra um elemento apontando a abordagem do elemento seguinte. Até então, eu venho observando que algumas de vocês, em algum momento, acaba esquecendo. Coloca em um elemento e em outro esquece de colocar. Vamos ficar atentos que não se pode começar um elemento sem ele ser apontado no término do elemento anterior. Então, esse apontamento, ele deve acontecer no término de todos os elementos do TCC. Em cada um dos elementos, vocês devem fazer o encerramento da abordagem do mesmo, apontando o que o próximo elemento irá tratar. Do que ele irá tratar, qual é a abordagem dele. Vejam o exemplo aqui que ela colocou. Vocês releiam atentamente e não esqueça de fazer essas abordagens, esses apontamentos. Mais uma vez, eu queria estar chamando a atenção de vocês para o objetivo. Aqui ela trouxe o objetivo específico dela, não no primeiro parágrafo da seção, mas no segundo parágrafo. Também pode, como já foi colocado, pode ser no primeiro ou no segundo parágrafo. O importante é você colocar logo no início da seção, né, nos 2 primeiros parágrafos, para se ter uma ideia do que realmente será descrito, analisado nesta sessão. Não esqueçam de fazer essa abordagem, tá? De elencar o objetivo da sessão, que correspondem aos objetivos específicos do TCC. Então, aqui é o segundo objetivo dela, nesse sentido, no sentido do que se tratou no primeiro parágrafo. Nesse sentido, nesta sessão, objetiva-se ressaltar o quanto o programa Crede Amigo tem sido fundamental e de grande impacto quanto ao desenvolvimento gerado, seja ele no âmbito econômico e social. Vejam, eu gostaria de estar chamando a atenção de vocês para esta questão. Olha, eu já falei e gostaria de frisar mais uma vez. Ao término de um elemento da mesma seção, você pode continuar na mesma lauda. Mas se não for da mesma seção, você não pode continuar na mesma lauda. Deve iniciar a sessão em uma lauda que ainda não foi escrito nada. Esse exemplo aqui, vejam. Digamos que ela teria terminado a primeira sessão, né? O 2.5, que no caso é o dela. E aí ela ia começar o 3, que é a segunda sessão. Aqui está no meio da lauda. Então, conforme as normas da ABNT, esta formatação não seria correta. Deveria descer e começar o 3 na outra lauda. Eu estou frisando essa parte da formatação no que diz respeito à estrutura organizacional, porque é importante para vocês estarem escrevendo
já fazendo toda essa formatação para que vocês não se percam. Como eu disse para vocês no primeiro encontro, se a pessoa escreve sem estar fazendo essa formatação, quando ela terminar de produzir todo o seu TCC, que for fazer a formatação, pode se perder, né? Aí vai ter problema. Então, quanto for possível vocês irem formatando, melhor será para vocês e para a produção de vocês. Um dos problemas que vocês podem vir a ter é depois que vocês terminarem de fazer a escrita de todo o trabalho e forem organizar a estrutura do trabalho, chegar a acontecer de vocês terem as linhas chamadas de linhas viúvas. Que linhas são essas? É você terminar uma sessão em uma lauda com apenas uma linha escrita. Vocês lembrem que o manual da nossa instituição formadora é bem claro em solicitar que o aluno evite essas linhas. Se vocês fizerem toda a produção e depois forem estruturar a formatação do trabalho e acontecer isso, você pode ter problema porque você vai ter que reorganizar a escrita para retirar esta linha que ficou sozinha em uma folha ou acrescentar algo naquela seção para que se tenha pelo menos um parágrafo nesta última lauda da sessão, certo? Então, continuando, as indicações que nós temos para hoje, nós temos aqui observem que no sumário de vocês, até então, só aparece apêndices e anexos, mas não aparece a nomenclatura do que se traz em cada um. Quando vocês terminarem de organizar o TCC todinho e colocar os apêndices e os anexos, vocês irão trazer eles para o sumário. Por exemplo, se o seu primeiro apêndice for o questionário que você aplicou com os pesquisados, como eu coloquei aqui, um exemplo de questionário, apêndice A, o primeiro, você pode estar chamando de apêndice A, apêndice 1, tá? Apêndice A, questionário aplicado com os e as conselheiras e conselheiros tutelares. Então, esse foi o meu primeiro apêndice. Ele virá para o sumário.